Mais uma aula ao vivo de copy para você que está aqui. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Depois essa aula ficar liberada, não sei que horas você vai assistir, mas quem está assistindo ao vivo, boa noite para você que está aqui comigo e com o Evaldo. Vamos tocar essa aula aí pela próxima hora e meia, 2 horas, quem sabe, entregando conteúdo para você, com exemplos práticos imediatamente aplicáveis, deu uma afinada na voz aqui. E, no final, vamos responder perguntas, dúvidas e acolher sugestões, temas e opiniões. Estou aqui com o Evaldo, dá um alô aí para a galera, Evaldo. E aí, boa noite, pessoal, muito bom estar aqui de novo para outra aula. E eu estou aqui com meu vinho, o Marcelo está com o café dele. No final eu conto. E vamos lá, vamos para mais uma aula. Legal. Galera, vai bombando no chat aí, vamos bombar o chat essa aula. Vamos bombar, vai falando aí o que você está gostando, a sacada que você está pegando durante a aula. Já coloca aí se você está no canal Copy Daily, hashtag CD, hashtag Copy Daily. Se você leu o livro do Evaldo, Carta de Vendas 16 Palavras, coloca hashtag CV16P. Tá aí já tudo orientado aí. Se você ainda não segue o Evaldo, nem eu no Insta, segue a gente no Insta. @Marcelo Bragion, @Albuquerque.evaldo. Talvez alguém coloque aí no chat para ajudar. E já que você está aqui no YouTube, não custa, não tem nenhum custo adicional você tocar em inscrever-se. Clica aí em inscrever-se e já se inscreve no canal. Porque nesse canal aqui, além das aulas ao vivo comigo e com o Evaldo, tem muitas outras coisas que acontecem toda semana. Tem MRCast, tem Copy 101, tem Minuto Copy, sei lá como é que chama. Tem um monte de parada que acontece aqui no canal, é muito importante você receber. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação, dá um like, segue Albuquerque.evaldo, @Albuquerque.evaldo no Insta, @Marcelo Bragion no Insta, e aquela sacada de sempre. Printa a tela. Printa a tela, porque essa aula vai ter muita sacada importante que a gente vai compartilhar aqui no Docs. Então, printa a tela se você tiver no celular, fotografa a tela se você tiver no computador, dá uma filmada aí e posta no seu stories do Insta, marcando @Marcelo Bragion, @Albuquerque.evaldo, que aí a gente reposta tudo no final da aula e cria um grande movimento nessa aula. Estou muito feliz que você está aqui, estou muito contente, mas principalmente se você interagir aí no chat e ajudando a gente na dinâmica dessa aula. Último pedido, compartilha essa live. Compartilha essa live, tem um botãozinho aí logo embaixo do vídeo, compartilhar. Também não custa. Compartilha com alguém que você sabe que está no marketing digital, que depende de copy para vender, que está querendo aprender copy, está querendo desenvolver habilidade. Qualquer pessoa que você acredita que qualquer conteúdo de copy, principalmente esse conteúdo aqui, que a gente declara uma vingança contra os textos de copy que não vendem, porque a gente entrega o conteúdo de copy que, se você aplicar, vende. Por que a gente sabe disso? Porque a gente aprendeu ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa carreira, de praticamente 10 anos, aplicando isso todos os dias. É por isso que a gente sabe que funciona. Foi isso que nos trouxe aqui. Então, faz tudo isso aí. Se eu esqueci de alguma coisa, tá tudo certo. Tamo junto, é nóis. Vamos começar essa aula e já pode compartilhar aí a tela, porque hoje a aula vai pegar fogo, creio eu. Apesar de que eu tô mais sereno hoje, vou controlar a minha voz para não gritar no seu ouvido. E vamos lá. O Evaldo tá na louca. Você não sabe, mas o Evaldo tá na louca nessa aula. O Evaldo, ele tem uma ideia, e aí, no final da aula eu falo o que rolou. E no final da aula também eu falo do meu café aqui. Vamos lá.
O bom dessa aula de hoje, cara, é que a gente sempre fala que copy não existe regra, né? Porque tem muita gente que pergunta pra gente, cara, e se é verdade que um headline só precisa ter 7 palavras, se tiver mais de 7 palavras não funciona? Ou é verdade que tem que usar essas palavras? Tem muita gente que pensa que tem regras, né, em copy, que você tem que fazer isso, e se não fizer, o copy não vai dar certo. E eu e o Marcelo, a gente sempre gosta de dizer que não existe regra em copy, porque copy é um processo bem criativo, né? Só que isso não é 100% verdade, né? Tem uma regra que você não pode violar. É isso que a gente vai falar hoje. Ó, eu vou até escrever aqui, ó. Não existe regra em copy, exceto a regra que vamos mostrar hoje. É isso. É engraçado que a nossa regra é que não existe regra, mas como toda regra tem uma exceção, mesmo a nossa regra de acreditar que não existe regra em copy tem uma exceção, porque essa regra, de fato, a única regra inviolável de copy. Alguém que está aqui na aula já matou a charada? Sabe que parada é essa? Que regra é essa? Escreve aí no chat para a gente saber se alguém já matou a charada. Uma ou outra pessoa me mandou uma mensagem perguntando se eu ia falar disso e acertaram. 2 pessoas acertaram. Então, escreve aí se você sabe que raio de regra é essa, a única que não pode ser violada, a única regra inviolável de copy. Olha lá. Quem acertar vai ganhar um carro 0 km do Marcelo aí. O Marcelo vai comprar aí. Ah, tá bom. Galera, que regra é essa? Que regra é essa? É a famosa regra do 1. Né? A famosa regra do 1. Claro que talvez você não conheça, ela não é famosa para você, mas para quem está há algum tempo acompanhando os principais players de copy, já conhece a tal da regra do 1, já ouviu falar sobre a regra do 1, já ouviu teorias sobre a regra do 1, já leu livros falando sobre a regra do 1. A parada é, alguém já te mostrou como aplicar de fato a regra do 1? É aí que está a diferença. É aí que está a sacada. Então, hoje, nós vamos falar dessa única regra inviolável de copy, que é a famosa regra do 1. E como que eu vou começar? Como que a gente vai começar? Ó, a galera tá bombando aqui, ó. Algumas pessoas conhecem, outras nunca ouviram falar. Então tá tudo certo, vamos colocar todo mundo na mesma página. E eu quero começar isso com uma frase de um dos maiores da história, que é o David Ogilvy. Então, inclusive, se você nunca leu nada sobre David Ogilvy, você pode procurar o livro facilmente encontrado nas livrarias, chamado Confissões de um Publicitário, de David Ogilvy. Eu não sei se no livro Confissões de um Publicitário ele está falando sobre a regra do 1. Que eu me lembre, não. Mas eu quero colocar aqui, para iniciar essa aula, uma citação de David Ogilvy sobre a regra do 1, e você vai ver que a regra do 1 está diretamente ligada à ideia central do copy. Você vai ver isso, que a gente vai desenvolver aqui o tema da regra do 1, a gente vai falar os pontos de vista, o que deve ser considerado, o que é um radicalismo fundamentalista, que é desnecessário, inclusive a amarra, né? Algumas pessoas ficam amarradas nessa parada, não conseguem interpretar com toda a plenitude o significado da regra do 1. A gente vai falar todas essas paradas aqui, mas você vai perceber que a regra do 1 está diretamente ligada à ideia central do copy, que também muitas pessoas chamam de big idea, né? Então, essa é a parada. E qual que é a citação de David Ogilvy? A citação de David Ogilvy é essa aqui.
a não ser que sua publicidade, eu vou até mudar aqui algumas palavras de David Ogilvy para a nossa atualidade, porque ele era um publicitário quando não existia internet, e eu quero trazer para a nossa realidade, em vez de falar de publicidade, eu vou falar de copy. A não ser que seu copy, ou sua copy, a não ser que sua copy seja construída com base em uma grande ideia, deixa eu marcar aqui, uma grande ideia, ela passará batida. Uma grande ideia é necessária para tirar o consumidor da indiferença. Aí eu vou trocar o consumidor por a pessoa, que é um termo que eu gosto mais, né? Olhar as pessoas sempre como pessoas, nunca como cliente. Tirar a pessoa de sua indiferença para fazê-la notar sua campanha. Algumas pessoas chamam de promoção. O Evaldo, lá onde ele trabalha, a galera chama de promo, o promo. Lembrar, para fazê-la notar sua campanha, lembrar dela e agir. Então, você pode ver que as palavras que estão em destaque aqui, ó, nessa citação de David Ogilvy, é a palavra uma, né? Ele cita uma, não algumas ideias, né? Mas ele cita uma, né? Uma grande ideia. Então, é a partir daqui que a gente começa a aula, né? Por quê? Vou colocar isso aqui, ó, tudo de uma vez, porque vai ficar mais fácil. Então, a não ser que sua copy seja construída com base em uma grande ideia, ela passará batida. Uma grande ideia é necessária para tirar a pessoa da sua indiferença, para fazê-la notar sua campanha, lembrar dela e agir. Todo grande projeto de copy tem em sua essência uma ideia única e poderosa. Mas atenção, se você não seguir com ela e apenas com ela, até o final do seu copy, você pode falhar miseravelmente. A gente vai falar por que não seguir a regra do 1 provoca esse efeito colateral da falha miserável. Simplesmente porque quem atira para todos os lados pode até acertar alguém, mas vai acertar menos pessoas e pode não ter clareza de como ou por qual motivo acertou o alvo. Então, quem já acompanha essas aulas sabe que a gente fala muito a expressão copy sniper. Né? O que é o copy sniper? O copy sniper é aquele que cria o copy a partir de um estudo, de uma pesquisa, desenvolve uma ideia e tudo que ele constrói no copy parte da ideia e direciona para a ideia. Então, parte da ideia e direciona para a ideia. E por que isso é tão importante? Porque desse jeito, focando em uma única ideia e seguindo com ela até o fim, o seu tiro é mais certeiro, é mais preciso, é mais sniper. Né? Eu já falei essa analogia várias vezes, quem é da comunidade Copy Sniper conhece essa analogia muito bem. Quando você assiste um filme de guerra, um filme de ação, inclusive agora até na Netflix vai estrear o Sniper Americano, que eu já recomendo aqui. Quem ainda não assistiu, assistir o filme Sniper Americano, que agora você pode ver até na Netflix, que vai liberar nos próximos dias, Sniper Americano. Você vai ver o que nesse filme? Você vai ver que existe um destacamento militar para uma ação dentro da guerra, dentro do conflito. Só que um grupo desse destacamento militar vai por terra e eles vão com metralhadoras. E aí o que acontece? Eles veem um alvo lá longe, eles apertam o gatilho ali da metralhadora e sai bala para todo lado. Só que de vez em quando eles acertam o alvo, porque atira lá e tal, enquanto lá no topo de uma construção está o sniper. O sniper fica ali horas e horas, ajustando a mira, controlando a emoção.
direcionando o foco no alvo. Quando ele aperta o gatilho, a probabilidade de acerto é absurdamente maior do que quem está com a metralhadora. Essa é a diferença entre você seguir várias ideias e várias direções no seu copy e você seguir a regra do 1. Vamos lá. Mais uma coisa aqui para compartilhar. Então fica aí a indicação do filme Sniper Americano. Quem ainda não assistiu, assista. Quem já assistiu, assiste de novo para ver essa analogia que eu estou fazendo. E aí, começar seu projeto de copy desde a headline com apenas uma ideia simples, oferece 2 grandes benefícios. 1, deixa o copy mais forte. E, por forte, você deve entender objetivo, direto e preciso, né? Eu acho preciso no sentido de precisão, tá? Preciso no sentido de precisão, de acertar o alvo. E facilita a escrita do resto do copy, porque você não tem que desviar a direção da ideia principal. Essa é que é a parada. Então, observar essas 2 coisas, né? 1, trabalhar com uma única ideia do começo ao fim, deixa o copy mais forte, e 2, facilita a escrita de todo o restante do copy. No entanto, encontrar uma ideia única e essencial. Ó, já falei no começo, vou falar de novo. Não esquece de printar a tela, porque algumas aulas ficam no ar, outras aulas saem do ar imediatamente. Por exemplo, a aula da semana passada, acabou a aula, saiu do ar. E aí não adianta chorar as pitangas. Algumas aulas ficam 3 dias, 5 dias no ar, e aí saem do ar. Outras aulas ficam por tempo indeterminado no ar. Só que a gente nunca sabe. Acaba a aula, eu converso com o Evaldo, converso aqui com a galera, e a gente decide se ela vai ficar ou se ela não vai ficar no ar. Então, vai printando a tela aí para pelo menos garantir o seu swipe file de prints. O que é um swipe file? São arquivos de furto, arquivos que você guarda para se inspirar e ter ideias depois. E aí é muito importante você ir printando e guardando essa parada aqui, porque você não sabe se ela vai ficar, se a aula vai ficar liberada ou não. Voltando ao tema, e já eu passo a bola para o Evaldo, só que encontrar a ideia única e essencial é a parte mais difícil. Percebe? É a parte mais difícil. E por isso que muita gente que quer ser copy desiste no meio do caminho. Aí se contenta com uma ideia fraca ou mediana, porque ainda não garantiu uma boa ideia, não gastou tempo e energia, e aí tem que desenvolver uma ideia fraca ou mediana em vez de uma ideia forte e boa, que você pode desenvolver até o final do copy. E aí eu quero terminar aqui essa parada com algumas observações, antes de passar a bola para o Evaldo, e depois eu vou dar o exemplo que eu trouxe para você. Tá. Depois que você tem a ideia, o mais importante é seguir com ela até o fim. Percebe? É disso que a gente está falando aqui. Só que, às vezes, a criatura copywriter, vou chamar assim agora, a criatura copywriter fica pensando assim, pô, mas será que se eu falar isso também não é bom? Mas será que se eu falar isso a mais também não é bom? Por quê? Porque, às vezes, quando você tem uma única ideia e escreve toda a carta de vendas ou todo o lançamento centralizado naquela única ideia, você pode cair na tentação de dizer para si mesmo: será que as pessoas vão pensar que isso é tudo que eu tenho a dizer e que isso é fraco? Né? Porque atirando numa metralhadora parece ser mais impressionante, né? Faz mais barulho, faz mais espetáculo, né? E um tiro sniper, às vezes você nem vê. Puf,
acertou. Então, você tem que controlar também o seu emocional enquanto você está escrevendo copy, para não desviar da ideia central. E aí, vamos lá, eu quero fazer aqui uma citação, trazer uma outra citação aqui de James Loftus. Tenha em mente que quanto mais pontos você tentar cobrir, menos eficiente será cada ponto e, consequentemente, seu copy. Vou trocar aqui anúncio por copy. Um copy eficiente deve ter um foco central, mesmo que você o aborde a partir de 2 ou 3 perspectivas. Se os pontos forem muito diversos, eles competirão um com o outro e dividirão a atenção da audiência. Então, tudo que eu disse até agora é para chegar nessa... Desculpa, engasguei aqui. Tudo isso que eu falei até agora é para chegar nessa definição aqui de James Loftus. Quanto mais pontos você tentar cobrir, menos eficiente será cada ponto e, consequentemente, seu copy. Um copy eficiente deve ter um foco central, mesmo que você o aborde a partir de 2 ou 3 perspectivas. Se seus pontos forem muito diversos, eles competirão um com o outro e dividirão a atenção da sua audiência. James Loftus. Manda bala aí, Evaldo. Acabei de escrever outra frase, né, que eu gosto muito também, que é do Leonardo da Vinci, né, que ele falou que a simplicidade é o último grau de sofisticação. E o que quer dizer com isso? Quer dizer que se você não puder explicar sua ideia em questões de segundos, em poucas frases para uma pessoa, significa que a sua ideia é muito complexa, né? E talvez você tenha várias ideias, né? Você não tem só uma ideia. E quando você tem várias ideias e não só uma, você vai confundir as pessoas. E pessoas confundidas não vão comprar o seu produto. Então, é por isso que é muito importante, né? Quanto mais simples for sua ideia, mais fácil de entender, e é somente uma ideia simples de explicar, mais chance você vai ter de persuadir as pessoas. Eu já vi muitos copywriters cometendo erro, né, de ter várias ideias, especialmente no começo do copy, né? Acho que eles pensam que, cara, eu tenho 3 ideias boas, então vamos misturar todas porque vai melhorar o copy, né? 3 ideias boas, mas quando você começa a misturar ideias diferentes, não tem só uma ideia, vai confundir as pessoas e, como eu disse, né, pessoas confundidas, elas não vão comprar, são pessoas que não compram. Exato. Muito bem, eu adoro essa frase também, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Eu uso ela até na imersão. Vamos lá, olha, o princípio que a gente está falando aqui significa isso, ó. Tudo parte da ideia e leva para a ideia central do copy. Muito bem. Aí eu quero falar aqui, ó. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes fala assim, tá, regra do 1, eu tenho uma ideia, aí teve até algumas pessoas perguntando, o duro é saber se uma ideia é boa. Olha, a gente já fez, eu acho que a gente já, eu não lembro se em alguma live aqui, inclusive das que está liberada, se a gente fala sobre isso. Mas, sim, é difícil você saber se uma ideia é boa, mas existem muitos meios de você, pelo menos, se certificar se ela contém os elementos necessários que constituem uma boa ideia. Você pode conversar com pessoas, pedir opiniões, perceber se a sua ideia é simples, é clara, é crível, né? Se ela é benéfica, importante, emocionante. Então, são percepções. E isso tem a ver com não se dar por vencido muito rápido e gastar tempo e energia trabalhando nessa ideia. O que acontece é que tem pessoas que querem ter ideia em 10 minutos. E, gente, na boa, não é assim que acontece copy. Deixa eu pensar aqui numa grande ideia para o meu projeto. Já sei. Aí, em 5 minutos, escreve lá, nossa, olha que ideia incrível. Não é assim, a não ser que você seja um gênio do copy. Né?
Mas eu não conheço um copy em atividade que tem resultado que tem ideia em 5 minutos. Não, é um processo, é um trabalho, é um exercício. Muitas vezes, de 10 dias que você tem para escrever, você vai gastar 7, 8 pensando na ideia. E eu não estou brincando. O dia a dia mesmo. Só que aí, se você amadurece, pensa de fato na ideia como tem que ser pensada, quando você tem a ideia e entende que de fato ela tem potencial, aí você desenvolve o contexto do copy muito mais rápido. Só que quando eu estou falando de uma ideia única que você tem que seguir com ela até o fim, significa que, como eu disse nessa frase aqui, tudo parte da ideia e leva para a ideia central do copy, significa que quando você for fazer a promessa como uma oportunidade de benefício para a pessoa, você vai construir essa oportunidade a partir da ideia. Quando você for provar que a oportunidade de fato é real e gera resultado, você vai usar provas que apoiem a ideia. Quando você for quebrar as objeções que as pessoas podem ter em relação à sua oportunidade, você vai quebrar as objeções em relação à ideia. E toda a sua construção de oferta é em função da ideia. É isso que eu estou querendo dizer. Todo o copy, do começo ao fim, desde a promessa da headline, do lead, que é o começo do copy, a prova, quebra de objeção, a oferta, toda ela é construída a partir dessa única ideia. Isso é a regra do 1. Do começo ao fim, você expressar aquela ideia com todos os elementos que você tem disponíveis, provas, histórias, comprovações, etc. E aí, muito bem, acho que agora aqui eu expliquei isso. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui, eu vou só ler. E vai falando aí no chat se você está entendendo, se você não está entendendo, vai anotando perguntas, que no final a gente vai responder. Olha só. Utilize todos os outros elementos do copy para apoiar a sua ideia, exatamente o que eu acabei de falar. Conduza seu copy com uma e apenas uma ideia poderosa. Isso aqui é o resumo do que eu falei até agora. Certifique-se de que a ideia provoque uma emoção, uma única emoção que faça a pessoa agir. Já a gente explica mais sobre isso. Sustente a ideia com histórias, provas e fatos convincentes. Direcione a pessoa a uma e apenas uma ação. Fácil de entender, imediatamente convincente, claramente aplicável. Quando você escreve um copy e você tem uma ideia central, que você segue com ela até o fim, utilizando história, prova, comprovação, fatos convincentes, tudo isso que a gente falou, a pessoa tem que concluir aquilo. Concluir que aquilo é fácil de entender, imediatamente convincente, claramente aplicável para ela. Percebe? Tem alguma coisa a observar até aqui, Evaldo? Não, eu queria só dizer que eu acho que tem, parece que tem alguns comentários aí, né, que tá parecendo muito teoria, mas eu sei que você vai dar um exemplo, né, Marcelo? E mais tarde, durante essa aula, também eu vou mostrar um método que eu mesmo uso,
que eu até escrevi no meu livro, um método que eu uso e que ensino para os copywriters da minha equipe, como achar uma ideia e se assegurar que é só uma ideia, né? Que você vai ter só uma ideia no copy, né? Eu uso um método que é muito prático, que você, depois que eu vou explicar aqui durante essa aula, você pode pegar esse método e aplicar na prática. Eu vou mostrar alguns exemplos, inclusive, nessa aula. Exato. E tá tudo certo. Tá tudo certo. É assim, ó. A metodologia de aprender copy é sempre assim. Você tem que entender o conceito para depois você visitar o exemplo. Não adianta você visitar o exemplo, entendi. Mas aí alguém pede para você fazer, você não consegue replicar, você só consegue copiar. Você não, a dificuldade de muitos copies de criar algo né, assim, algo próprio, né? Algo que você pode dizer, isso aqui foi eu que criei, né? O que existe muito é o copy copiador, né? E a coisa é um pouco diferente. Deixa eu só fazer uma analogia aqui, que na verdade, é isso aqui, ó. Não, vai lá, Evaldo, fala aí. Eu não vou falar isso agora, não, depois eu falo. Aí depois que você falar, eu mostro o meu exemplo. Como é? Desculpa aí que a minha internet estava congelando aqui. Você focou aí? Não, eu falei assim, eu ia fazer uma analogia agora, mas não vou fazer, não. Fala aí o que você tem para falar, depois eu dou o meu exemplo. Beleza. Na hora. Então, eu vou falar... eu vou começar a explicar aqui um método que eu uso para... Porque, como o Marcelo falou, né? Encontrar a ideia única e... aquela ideia única, né? E essencial é a parte mais difícil, né? E teve um comentário também algum comentário aí que o Marcelo leu, dizendo, como é que você faz para achar a ideia? Realmente é a parte mais difícil, né? Então, assim, tem uma coisa que eu até escrevo no meu livro que eu chamo de One Belief. E tem 3 elementos, né? Eu vou explicar aqui como é que funciona e como é que você aplica isso na prática, né? Então, One Belief é uma frase que não muda, sempre é a mesma, né? Mas vai ter 3 elementos que vai mudar. Eu vou escrever aqui essa frase, né? A frase, né? Para você começar a entender como eu uso isso, né? O primeiro elemento é uma nova oportunidade, né? Então, assim, sempre que eu tenho uma ideia, a primeira coisa que uma ideia para um copy, a primeira coisa que eu estou pensando é isso, né? Eu estou apresentando uma nova oportunidade para as pessoas, né? Para a minha audiência. Então, você tem que ter uma nova oportunidade. Marcelo, dá para tu ir me consertando os acentos aí? Manda bala, manda bala. O segundo elemento, né, que a frase vai continuar. Essa nova oportunidade é a chave do meu desejo. E aqui o desejo é da pessoa, né, da audiência, né? Então, o segundo elemento vai ser o desejo da sua audiência, né? Você vai apresentar uma oportunidade que vai ajudar a sua audiência a atingir os objetivos, né? Seja qual seja os objetivos dela. Isso é alcançável. Passar essa palavra? Alcançável. Só é alcançável através do meu novo mecanismo. Então é isso, ó. O terceiro elemento vai ser o novo mecanismo, né? Que vai ser o que o veículo, né? Que vai entregar essa nova oportunidade. Então, assim, toda vez que eu tenho uma ideia, eu passo por esse, eu tento escrever essa frase, né? Porque essa frase vai fazer você pensar muito antes de começar a escrever qualquer coisa no copy. E isso segue como uma missão, né, para o seu copy, porque a sua missão, toda vez que você sentar para escrever o projeto, sua missão vai ser fazer com que a sua audiência acredite que essa oportunidade é a chave do desejo da sua audiência. Isso é alcançável através do seu mecanismo. Entendeu? Então, assim, essa é a sua missão para todo copy, é fazer a pessoa acreditar nisso, acreditar só em uma coisa. Então, outra vez a regra do 1, né? Você só precisa fazer para convencer as pessoas, para persuadir a sua audiência, você só tem que convencer, você só tem que ajudar elas a acreditarem em uma coisa. E é isso, acreditar que a oportunidade que você está prestando
é a chave para o desejo que eles têm, né? Isso vai ser possível através do seu mecanismo. Se você fazer com que as pessoas acreditem nisso, é muito provável que elas vão comprar o seu produto ou serviço. Então, esse que eu chamo de One Belief vai guiar tudo que você faz no copy. Então, toda palavra, toda frase que eu escrevo no copy é com esse objetivo, para ajudar a pessoa a acreditar nessa frase. Se não ajudar a sua audiência a acreditar nessa frase, eu apago. Não tem lugar no copy. É só, você está escrevendo, é só besteira que está ocupando espaço e que não vai fazer nada, só vai criar distração. Então, esse One Belief, essa missão do copy, né, ajuda você a ficar muito focado em uma ideia só. Porque é muito fácil se você não tiver esse tipo de clareza, né, no começo do projeto, é muito fácil você pegar um atalho, um caminho, desviar no meio do caminho e ir lá escrever 5, 10 páginas de coisa que não tem nada a ver, né? Que é uma ideia que, apesar de ser conectada com a sua ideia, não é a mesma ideia. Então, se você pega um atalho, pega um desvio ali no meio do copy, e vai... Isso acontece muitas vezes, já aconteceu comigo no começo da minha carreira. Eu vejo muitos copywriters que estão cometendo esse erro, né? Que eles entram ele pega um caminho errado no meio do copy ali, e começa a escrever 5, 10 páginas de coisas que não tem nada a ver, né? Que só faz confundir e não ajuda mesmo a conversão. Então, assim, até eu gosto de falar, né, que o Navy SEALs, né, aqui nos Estados Unidos, que é o exército aqui de elite, né, do americano, eles têm o que eles chamam de, vou escrever aqui, Commander's Intent. Toda missão, né, quando eles têm uma missão deles, eles não têm uns planos, assim, passo a passo, né, porque até o Mike Tyson falou, né, todo mundo tem um plano até eles, não sei como é que, até eles receberam um murro na cara, né, todo mundo tem um plano, mas imagine você ir para o meio de uma guerra, né, que é uma coisa bem complexa, né, não adianta você ter um plano passo a passo para como executar uma missão, né, porque quando você chega no campo de guerra, tem tanta coisa imprevisível que seu plano vai se tornar inútil em questões de minutos, né? Porque vai acontecer alguma coisa imprevisível se você está no meio de uma guerra. Então, assim, os Navy SEALs aqui nos Estados Unidos, eles perceberam que não tinha sentido fazer um plano, quando tinha uma missão, um plano passo a passo, tudo detalhado. Então, eles criaram o que se chama de Commander's Intent, né? Que é só a intenção principal da missão. Pode ser, por exemplo, resgatar como é que se chama o cara que se ele resgatar uma vítima, né? Resgatar uma vítima resgatar uma vítima sem ter nenhuma morte, por exemplo. Esse é um Commander's Intent, né? Uma coisa bem vaga e que dá liberdade para os soldados, né, que estão lá operando no meio da guerra, decidirem e tomar as próprias decisões. Então, esse One Belief é como se fosse isso, não? Commander's Intent, é a missão principal do copy e vai te dar liberdade, né? Tem várias formas de você mostrar uma nova oportunidade e mostrar um mecanismo, né? Mas o principal é se focar 100% nessa uma ideia, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de como eu aplico isso na prática. O último copy o último projeto que eu fiz foi um projeto falando sobre que teria uma grande depressão aqui nos Estados Unidos por causa da pandemia, né? Por causa da economia, tá tudo fechado por causa da pandemia, isso ia criar uma grande depressão. Então, o One Belief daquele projeto foi o seguinte, e isso eu escrevi esse One Belief antes de fazer qualquer pesquisa, antes de escrever qualquer palavra de copy, eu escrevi essa frase. Estou escrevendo aqui. Só é possível através dos meus 5 passos. Então, a Grande Depressão, essa primeira parte aqui, né, se preparar para a Grande Depressão de 2020, era a nova oportunidade que eu estava apresentando para a audiência.
não tinha ninguém mais aqui no mercado de finanças, falando sobre isso, não, prevendo que teria uma grande depressão aqui na economia. A gente foi o primeiro a fazer isso. Então, para a audiência, essa era uma nova oportunidade, né? Se preparar para a grande depressão. Qual é o desejo? O desejo era proteger o patrimônio, né? Porque quando tem qualquer crise na economia, crise nos mercados, ninguém está preocupado em enricar e ganhar mais dinheiro. As pessoas estão mais preocupadas em não perder o que elas já têm, né? A emoção principal quando acontece alguma crise no mercado é essa, né? As pessoas estão preocupadas em proteger o que elas têm. Então, o desejo aqui principal era proteger o patrimônio, né? E isso é possível através dos 5 passos. Esses 5 passos é o mecanismo, né? É o veículo que vai entregar essa promessa, né? A oportunidade, que é se preparar para a Grande Depressão. E durante o COP, né, a gente explicou que você precisa tomar 5 passos agora, precisa seguir 5 passos para proteger o patrimônio. Por exemplo, o primeiro passo era investir em ouro, né? Aí o segundo passo era evitar certas empresas no mercado que estavam mais suscetíveis a sofrer quedas, né, durante a crise. Aí a gente falou de 5 passos. Então, quando a gente escreveu, quando eu escrevi essa frase, você percebe como a claridade que isso te dá para o copy. Quando você acaba de escrever essa frase, você praticamente consegue imaginar e ver todo o projeto, toda a carta de vendas que se tornou um vídeo de vendas, pronto, porque ali tudo que você escrever no copy vai ser com um objetivo só, que é fazer a pessoa acreditar que elas têm que se preparar para a Grande Depressão de 2020, porque essa vai ser a chave para eles proteger o patrimônio. Isso vai ser possível através desses 5 passos que a gente está apresentando. Então, isso dá uma clareza enorme para o copy, e é praticamente impossível você se distrair no meio do projeto, porque tudo que você vai escrever, toda prova que você vai mostrar, tudo que você vai escrever no projeto vai ser com esse objetivo, fazer a pessoa acreditar nessa frase. Se você tiver em dúvida durante o projeto, você escrever alguma coisa e você não sabe, cara, isso está relacionado à mesma ideia, você se pergunta, né? Isso vai ajudar a pessoa a acreditar nessa frase, nesse one belief? Se a resposta for não for ajudar, então apaga do copy, que isso vai ser só uma distração, né? Então, é esse método que eu uso para seguir, para ter certeza que eu só tenho uma ideia e não estou violando essa regra do 1 no meu copy. Outro exemplo que eu vou dar aqui na área de saúde, né? Tem um copy aqui que não fui eu que fiz, mas que está dando muito certo, que o One Belief é o seguinte: evitar os danos, os efeitos danosos de lectinos, chave para ter saúde, isso é possível através do meu... Eu esqueci o nome do suplemento que esse copy está vendendo. Então, vou escrever aqui XYW, XYZ, né? Mas só queria dar um exemplo que não é da área de finanças, para você ver como isso pode ser lectinos. É uma coisa que muita gente não conhece ainda, mas eu vou explicar, né? Tem uma parada, tem um médico que escreveu um livro aqui nos Estados Unidos que se chama, não sei se já chegou no Brasil, né, mas se chama The Plant Paradox. E esse médico, esse livro explica como tem muitos vegetais, né, que a gente pensa que é bom para você, que na verdade são danosos, né, causam danos à saúde. Então, assim, ele lista vários, por exemplo, tomate, eu não sabia disso, né, mas tomate ele explica por que tomate faz mal para você, né, tomate, e ele explica lá, tem outros vegetais, principalmente vegetais que têm sementes, né, que dentro da semente tem esse químico que se chama lectinos, e quando você ingere essas coisas, vai criar danos ao seu organismo. Então, é uma ideia nova, né, ele está apresentando uma oportunidade nova, tem muita gente que não sabe disso. Inclusive, esse livro, quando lançou aqui nos Estados Unidos, se tornou um best-seller, né, todo mundo foi muito bem recebido, porque o médico estava apresentando uma coisa que muita gente não conhecia, né.
Então, assim, evitar os efeitos danosos de lectinas é uma nova oportunidade. A maioria das pessoas não sabiam disso. Então, o COP que eles estão vendendo esse suplemento, né, que é desse médico, é todo voltado nisso, né, apresentando essa oportunidade, falando dessa ideia, né, essa ideia principal, a oportunidade nova. É a chave para ter saúde, e isso é possível através deles apresentam um suplemento, né. Então, tudo que eles mostraram no COP, eles mostraram estudos científicos, né, de como esses lectinos causam danos à saúde, mostraram que muitos dos problemas que a gente tem, tipo ganhar peso, se sentir falta de energia, podem ser ligados a esse problema. Né? Aí depois ele apresentou soluções depois, né, que ele falou que tinha 3 ingredientes que podem ajudar a combater os lectinos, e ele combinou esses 3 ingredientes dentro do suplemento, e é o suplemento que ele está vendendo, né? Então, o suplemento é o veículo que vai entregar a nova oportunidade, né, que ele está apresentando. Então, muitas vezes o veículo pode ser um produto, o seu próprio produto, né, se for um produto físico como suplemento. Às vezes, na área de finanças, né, o mecanismo novo pode ser uma estratégia. Então, não necessariamente vai ser o produto, né, mas você pensa assim, o mecanismo, o veículo que vai entregar a oportunidade que vai, a nova oportunidade, né, que você está apresentando. Eu vou dar só mais um último exemplo, porque isso aconteceu essa semana, para você ver como eu uso isso na prática, né? O copywriter da minha equipe escreveu, que eu treino eles a escreverem isso, né? Quando eles têm uma ideia, eu treino eles a sempre, isso é o que eu ensino eles, né? Sempre escreva essa frase que vai te dar mais clareza, né? E ele escreveu o seguinte, se preparar para, a gente está fazendo um projeto novo aqui, né? Sobre inflação. A frase é o seguinte: se preparar para a inflação é a chave para proteger seu patrimônio, e só é possível através desses 3 passos. Então, assim, um comentário que eu dei para ele, né? Já teve vários copies que falaram de inflação no passado, né? Então, eu até falei para ele, cara, isso você está esquecendo que você tem que apresentar uma nova oportunidade, né? Isso é só uma oportunidade que você está apresentando, não é novo, né? Então, eu sugeri a ele falar sobre o retorno da inflação, né? Porque a última vez que teve inflação aqui nos Estados Unidos foi na década de 70. Então, assim, se você falar do retorno da inflação, que depois de 40 anos, 50 anos, vai voltar, isso vai se tornar uma nova oportunidade, porque não tem ninguém falando disso, né, ainda. Já teve copies há anos atrás, 5, 10 anos atrás, que falaram sobre inflação, né? Então, isso vai se tornar uma ideia nova, porque ele vai estar falando de, finalmente, depois de 50 anos, a inflação vai voltar, né? Então, assim, a gente está desenvolvendo a ideia antes mesmo de ele escrever qualquer palavra do copy, né? E os 3 passos também a gente discutiu, né? Quais seriam os 3 passos que a gente vai recomendar a pessoas a fazer para proteger o seu patrimônio contra a inflação. E todo o projeto de copy, aí ele começou a escrever o copy e durante, lá no meio do copy, ele escreveu 5 páginas falando sobre corrupção aqui nos Estados Unidos. E ele me mandou o copy para revisão, né? E eu perguntei para ele, cara, essa parte, vem aqui, essas 5 páginas que você escreveu sobre corrupção, como isso vai ajudar a pessoa a acreditar que se preparar para o retorno da inflação é a chave para proteger seu patrimônio? E ele ficou sem responder, né? Ele falou, na verdade, não vai ajudar. Então, ele percebeu que isso foi uma distração. Ele pegou aquele caminho, se distraiu, começou a escrever uma coisa lá que era mais ou menos conectada à ideia, mas era só uma distração, porque não vai ajudar a pessoa a acreditar nesse one belief. Não, então, é assim que você tem que usar, é assim que eu uso esse método, que eu ensino um método para a galera aqui da minha equipe, para ter certeza que você está escrevendo apenas uma ideia para não violar essa regra, né? Que isso é muito comum você cometer esse erro, né? De começar a escrever o copy e no meio do caminho começar a escrever outra ideia e escrever 5, 10 páginas de coisas que não tem nada a ver, que só é distração, né? Que vai tornar o copy mais confuso. E é isso. Muito bem. E aí, o que vocês acharam? Vai falando aí no chat aí. Eu vi umas pessoas perguntando como é que compra o livro do Evaldo. Cara, é só
escrever a carta de vendas 16 palavras. Não faz isso agora, não. Depois você faz. Depois que acabar a aula, você faz. A carta de vendas 16 palavras, você compra pela Amazon. Só tem a versão digital. A gente está estudando a forma de imprimir a versão física. Eu tenho uma aqui, mas é uma... Eu tenho aqui, mas é a versão que a gente imprimiu numa edição limitada, numa edição, totalmente limitada, numa edição especial. Mas a gente está estudando como é que vai imprimir para fazer uma nova edição para você ter acesso ao livro físico. Mas enquanto isso, você pode comprar o livro online na Amazon. Não faz isso agora, fica na aula, que a parada agora... eu vou dar um exemplo, né? Eu preferi deixar para agora, porque agora que o Evaldo explicou o unbelief dele, que, né, consiste em uma nova oportunidade que atende o desejo da pessoa através de um mecanismo único, novo, que você pode utilizar para desenvolver uma estrutura e seguir com essa ideia até o final. Agora eu vou colar uma parada aqui. Deixa eu ver. Deu. Foi. Olha só. O meu exemplo é baseado num e-mail. Esse e-mail é uma mini carta de vendas. É um e-mail. Para um e-mail, por ser um e-mail, é gigante. Né? Mas considerando que é uma mini carta de vendas, é pequeno. Mas por que eu trouxe esse e-mail como exemplo? Por quê? Eu fiz um lançamento, esse lançamento vendeu 8 dígitos, é no mercado financeiro, e a ideia que eu tinha, vamos dizer assim, a primeira ideia, a ideia mais clichê e banal do universo do mercado financeiro, lucro rápido. Era isso. Eu tinha que oferecer isso, lucro rápido, que a pessoa ia ter lucro rápido. Só que é claro que se você jogar na internet hoje lucro rápido, além de você ser massacrado e ser bloqueado, muito provavelmente a maioria das pessoas vai duvidar. A maioria das pessoas vai ignorar você, porque é o que muita gente já falou, isso já foi amplamente explorado, isso já foi explorado à exaustão. Então, como a partir de uma ideia tão banal, tão clichê, você pode desenvolver uma ideia que funciona para vender lucro rápido, né? Então, é por isso que eu vou mostrar esse e-mail. Inclusive, esse e-mail, só esse e-mail, o disparo desse e-mail foi responsável por 50% da venda de todo o projeto. Só o disparo desse e-mail. Claro que esse e-mail levava para um vídeo de vendas. Mas esse e-mail, ele deu tanta abertura e clique, e ele mostra de forma tão clara como que todo o discurso do e-mail é centrado numa única ideia, que eu quis trazer ele como um exemplo que ilustra toda a ideia que eu trabalhei em um lançamento com 4 vídeos. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas, e que em 3 dias vendeu 8 dígitos, para quem não sabe, mais de 10 milhões de reais, claro, em vendas para a empresa para quem eu escrevi esse lançamento, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual era a ideia? Deixa eu descer aqui. Qual que era a ideia banal, clichê, né? Lucro rápido. Então, é claro que você abordar isso aqui hoje no mercado não vai funcionar. Mas, fazendo pesquisa, conversando com um especialista, existia uma coisa diferente nessa estratégia, que era fazer o contrário do que as outras pessoas estão fazendo.
para você entender o que é, vamos dizer assim, pregado no mercado financeiro, que você deve entrar na bolsa com visão de longo prazo, né? Isso é o que falam. Você tem que entrar na bolsa de valores com visão de longo prazo, colocar o seu dinheiro, buy and hold, ou seja, longo prazo, né? Você deixa lá a sua ação e você lucra daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você tem um resultado satisfatório disso, né? Isso, vamos dizer assim, é o tradicional do mercado, né? Mas é o que muitos especialistas, inclusive um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, é o que ele prega. Você tem que entrar na bolsa com visão de longo prazo. Só que essa estratégia, ela focava no contrário disso. Era você focar nas volatilidades de curto prazo, né? No ganho possível de curto prazo. E aí, baseado nessa percepção, essa ideia de lucro rápido mudou para tática contrária. Ou seja, tática contrária. Tipo, a tática contrária. Lucro rápido na contramão do mercado. Mas isso não era bom o suficiente. Então, desenvolveu para isso aqui. Tenha a rentabilidade de 5 anos da bolsa em apenas uma única operação de curto prazo, realizada em apenas 5 minutos na contramão do mercado e com potencial de gerar o mesmo lucro 20 vezes ao ano. Então, olha para você ver. Primeira coisa, apresenta uma oportunidade. Depois, mostro que ela pode ser executada rapidamente. E já utilizo contramão do mercado, que é um elemento de curiosidade. E aí, aumento o potencial da promessa, dizendo que esse resultado pode ser alcançado 20 vezes ao ano. Imagina você fazer 20 operações e cada operação te dá o lucro equivalente ao lucro das ações tradicionais durante 5 anos na Bolsa de Valores. E isso era possível. Claro, talvez, se eu fosse utilizar hoje, não funcionaria. Ou o ano passado, não funcionaria. Esse é um copy que rodou há 3 anos atrás. E por que ele funcionou? Porque a Bolsa vinha há muito tempo mais estável, andando mais de lado. Então, o que acontece? Se você pegava ações tradicionais do mercado brasileiro, como Petrobras, Usiminas, Vale, você via durante 5 anos, às vezes até durante 10 anos, a ação dava um lucro de 20%, 30%, 50%, enquanto esse especialista, num período de 7 dias, 15 dias, ele conseguia lucro de 50% na mesma ação, apenas aproveitando uma variação. Então, é baseado nesse sistema contrário, fazendo a contramão, indo na contramão do que todos estão fazendo, por isso, tática contrária, indo na contramão do mercado, você consegue em cada operação simples de curto prazo, que pode ser realizada em 5 minutos, o equivalente a 5 anos de lucro na Bolsa. E aí, todas as provas que vieram no decorrer do copy eram para comprovar essa realidade. Então, a gente pegava um gráfico, por exemplo, de Petrobras, que em 5 anos rendeu 26%, e pegava um período de 7 dias em que esse especialista conseguiu 32% na mesma ação de Petrobras. Então, é baseado nisso que foi desenvolvida essa ideia central. E aí, a partir dessa ideia central, eu quero mostrar o e-mail que eu escrevi, levando para o vídeo de vendas, e você vai ver que o e-mail é extremamente longo, esse e-mail não foi o primeiro e-mail, houve um e-mail antes dele, que foi enviado, mas aí, no segundo dia, se eu não me engano, a gente enviou esse e-mail, né? E aí, esse e-mail, ele explodiu a venda, porque ele fez sentido na cabeça da pessoa, e é uma mini carta de vendas. Então, por isso eu acho que faz sentido ler ele aqui para você. Vai tomar um tempinho, mas fica com a gente que vai valer a pena. O assunto do e-mail, só encaminhando o Contrarian para você. É isso. Esse é o cara, abria lá, só encaminhando o Contrarian para você.
Aí começava o e-mail. Tenho recebido inúmeros e-mails perguntando o seguinte: será que o Contrarian funciona mesmo? Esse era o segundo dia de carrinho aberto. O que preciso fazer para ganhar 5 anos de lucro numa única operação? Vou conseguir ter lucro rápido mesmo com pouco tempo e dinheiro? Essas foram apenas algumas das perguntas que recebi. E talvez você nem tenha enviado a sua por algum motivo específico. Timidez, vergonha, falta de tempo, não está sabendo o que está acontecendo ou simplesmente não sabia do e-mail, não sabia o meu e-mail. Não tem problema, porque como você ainda não reservou o Contrarian, acredito que uma das dúvidas acima também seja a sua. Eu até acredito que o número de e-mails que recebi tem a ver com o fato de que a proposta do novo Contrarian é para lá de atraente. O número de pessoas que já aceitaram o meu convite é prova disso. Literalmente, 1.906 pessoas reservaram o novo Contrarian em busca de lucros rápidos. Uma rentabilidade comprovada de 5 anos da Bolsa com apenas uma operação simples de curto prazo. Esse número aqui é real, tá? No primeiro dia, foi esse aqui o número de vendas. 1.906 vendas da oferta. Já imaginou isso? Bom, as 1.906 pessoas que mencionei acima não só imaginaram esse lucro em suas contas, mas reservaram ontem mesmo a oportunidade real desse tipo de ganho. Espero que você não fique para trás, porque a possibilidade de aderir ao Contrarian é limitada e está perto do fim. Por isso, achei válido encaminhar para você a resposta que dei ao advogado paulista chamado Marcelo, que me escreveu um e-mail com algumas dúvidas. Apesar do nome do advogado ser o mesmo meu, é verdade, tá? Acredito que a resposta vai ajudar você a decidir se realmente quer e se está apto a receber os meus alertas de lucro rápido no Contrarian. Segue a mensagem encaminhada. Olha, tudo isso é para dizer que eu estou encaminhando para a pessoa o e-mail que eu encaminhei para alguém que estava com dúvida a respeito da oferta. E aí, o e-mail que eu encaminhei para o advogado Marcelo. Resposta ao leitor indeciso. Prezado, se você abriu este e-mail e está lendo esta primeira frase, acredito que faz todo sentido você dedicar 2 ou 3 minutinhos para ler tudo até o fim, mesmo que esteja com o dia corrido. Digo isso dada a importância dos pontos que, por obrigação de consciência, devo tratar com você. Se você decidiu continuar lendo, parabéns, você já é uma pessoa diferente da maioria. E para facilitar a compreensão, dividi este e-mail de resposta às suas dúvidas em partes de igual importância que não farão sentido isoladamente. No entanto, vale dizer que a minha intenção não é convencer você de nada, e sim ajudá-lo a tomar uma decisão sem arrependimento. Até porque considero que existe 2 tipos de pessoa. Ainda não sei qual é o seu caso, mas a minha experiência diz que ou você quer ganhar dinheiro agora, ou ganhar dinheiro não é uma prioridade para você agora. E talvez, por isso, esteja postergando a decisão. Me desculpe a franqueza e a maneira direta. Todo mundo quer trocar de carro, mudar para um bairro melhor, colocar os filhos numa escola invejável, mas o dinheiro simplesmente não cai do céu. A não ser que você receba uma herança inesperada ou ganhe na loteria. Por isso, afirmo novamente, no final das contas, a decisão é sua, confiar na sorte ou na garantia do ganho Contrarian. É natural que, ao se deparar com essa proposta de lucro rápido, você se pergunte, será que funciona mesmo? Eu mesmo me fiz essa pergunta e testei o Contrarian por anos, antes de liberá-lo a um grupo restrito de pessoas. Tenho uma carreira de 17 anos, não colocaria minha reputação em risco, nem os seus recursos. Mas existe uma maneira melhor de descobrir se funciona ou não, é testando na prática a assinatura sem nenhum compromisso. Assim, a sua resposta vai ser alcançada logo nos primeiros alertas do Contrarian.
Muitos assinantes conseguem o mesmo valor da assinatura de 12 meses já na primeira operação de lucro rápido, como foi o caso do gaúcho Maurício, do paulista Ricardo, do mineiro José Antônio e da goiana Carla, apenas para citar alguns. E tem mais, existe a cláusula de retorno. Se você não receber pelo menos 16 operações vencedoras nos próximos 12 meses, terá livre acesso aos alertas de lucro rápido do Contrarian para sempre, sem pagar nada mais por eles. Vou desenvolver esse ponto mais para frente. Antes, peço a sua atenção aqui. No último dia 5 de junho, terça-feira, abrimos para você a oportunidade de seguir um sistema exclusivo que identifica operações de lucro rápido, que eu estou chamando de Contrarian Trader. E cada operação pode dar a você o ganho de 5 anos da bolsa. Esse sistema está detalhado neste vídeo, mas atenção, não clique ainda. Prefiro que você entenda que não é só isso. Você vai ter, além de todo o ganho potencial, mais 3 bônus de presente. Bônus 1, guia de análise gráfica. Bônus 2, planilha Contrarian Trader. Bônus 3, Mindset Trader. Esse é o meu preferido. E aí tem até um depoimento aqui, né? Diariamente, muitas pessoas recebem oportunidades de ganhos rápidos, mas vejo que elas deixam a chance passar por questões emocionais que não conseguem controlar. É o caso do meu assinante Mário, o que me deu uma certa pena, devo confessar, devo reconhecer isso. Aí tem o depoimento, né, do cara aqui, do Mário, né? Sérgio, preciso confessar algo, não entrei em Natura até por razões emocionais, mas no final você estava certo, cuide bem da sua bola de cristal, abraços arrependidos, Mário. Pensando em pessoas como o Mário, criei o Mindset Trader, um bate-papo com os verdadeiros tubarões do mercado. As 2 primeiras entrevistas já estão disponíveis e você vai ter acesso imediato assim que aceitar meu convite de ganhar com o Contrarian Trader. Esse bônus veio para tornar você capaz de lucrar sem medo e driblar as armadilhas psicológicas que podem privar você de uma oportunidade. Dito isso, vamos à segunda parte deste e-mail. Percebe? Até aqui, eu só desenvolvi a oportunidade. Lucro rápido com o sistema contrário. Tudo que eu utilizei no e-mail até agora foi única e exclusivamente para dizer que existe uma oportunidade de lucro rápido com o sistema contrário. E eu estou só na primeira parte do e-mail. E aí isso quebra também aquele mito, e-mail tem que ser curto, e-mail tem que ser longo. Na verdade, no fundo, o que faz a diferença é você estimular na pessoa a emoção certa e direcionar ela para o caminho certo. Se você está falando aquilo que ela precisa e quer ouvir, ela vai ficar com você se você for interessante e emocionalmente curioso o suficiente para reter a atenção dela depois de ter ganhado essa atenção. Vamos seguir aqui. Dito isso, vamos à segunda parte deste e-mail. Ela é tão ou mais importante que a primeira, então siga comigo. Na prática, o sistema Contrarian Trader vai funcionar assim. Eu identifico a oportunidade, envio um alerta para você em tempo real, por e-mail e também por SMS. E em apenas 5 minutos ou menos, você realiza uma operação de curto prazo que pode dar até 5 anos de rentabilidade da bolsa. Imagine retornos dessa ordem repetidas vezes no prazo de 1 ano. Todas as instruções de que você precisa estarão no alerta. É como uma receita de um prato simples, porém delicioso. É realmente simples. Até quem nunca comprou uma ação na vida pode ganhar. E se você quiser saber qual corretora escolher, como abrir conta em uma corretora e como comprar e vender uma ação via smartphone, desktop ou tablet, preparei o Guia de Ações Minha Primeira Ação. Você também vai ter acesso imediato a ele. Lembrando que você só precisa de 5 minutos por semana para seguir os alertas e que você pode investir valores relativamente baixos, como R$1.000 em cada oportunidade de lucro rápido. Ou seja, não existe desculpa. Agora, a terceira e última parte deste e-mail, a cláusula de retorno que prometi detalhar no início do e-mail. Eu me comprometo a entregar no mínimo 16 trades positivos em 12 meses. E isso pode literalmente triplicar seu patrimônio. Mas se eu falhar em entregar apenas 15 oportunidades vencedoras, você vai ter direito às recomendações do sistema Contrarian Trader para sempre, como assinante vitalício.
e vai receber todas as próximas oportunidades de lucro rápido sem nenhum custo adicional para sempre, podendo lucrar as minhas custas para sempre. No entanto, você não tem muito tempo para ficar em cima do muro. Como eu já disse, ou você quer ganhar dinheiro, e eu posso te ajudar com isso, ou você não se sente preparado para lucrar, e aí é com você. A decisão está na sua frente agora, a minha parte até aqui está feita. Se você ainda não assistiu o vídeo, aqui está o link onde eu dou os detalhes do contrário. Ao final do vídeo, você vai ter um botão para clicar e acessar a oferta. Se você prefere ler o material inédito em vez de assistir o vídeo, o link é este. Caso ainda não tenha respondido alguma das dúvidas, talvez encontre as respostas neste material de lançamento. Já assistiu ao vídeo e leu a versão em texto? Bom, se você já assistiu o vídeo, leu o material e se sente confiante para começar a lucrar, então use este link individual e nominal, endereçado a você. Depois de tudo isso, se você ainda estiver em dúvida, talvez o contrário não seja mesmo para você. Mas você não pode me dizer que eu não tentei te ajudar a ter lucro rápido, certo? Forte abraço. Espero que você consiga entrar, mas não vou enviar outra mensagem pedindo que considere ou insistindo. Como já disse, a decisão é sua, sinceramente. Aí o nome do especialista. Então, para que eu quis dar esse exemplo longo? Até algumas pessoas saíram, e eu não ligo com isso, porque quem quer aprender fica, quem não quer sai. Porque esse exemplo é uma prova comprovada de que se você seguir com a sua ideia única, do começo ao fim, você percebe quantas vezes no e-mail eu falo contrarian, tática contrarian, contrarian trader, o método contrarian, lucrar na contramão do mercado. Você vai criando um mantra na mente da pessoa. A pessoa vai ficando provocada por aquilo, mobilizada por aquilo, aquilo vira uma causa para a pessoa. E esse e-mail deu tanta abertura e tanto clique que ele foi responsável por 50% da venda de todo o projeto. O projeto durou 3 dias. Esse e-mail foi o disparo responsável por 50% da venda. Então, esse e-mail é uma prova, numa mini carta de vendas, como que você pode seguir numa única direção, com uma única ideia, ser forte, emocionalmente interessante, para que a pessoa fique com você até o final. Eu tinha aqui um desenvolvimento do passo a passo disso, mas não vamos ter tempo de passar isso aqui. O que me importa é saber se você entendeu o que o Evaldo falou, o que eu falei aqui, e se essa única regra inviolável, que é a regra do 1, ficou claro para você. Só coloca aí se ficou claro para você. As pessoas estão perguntando se esse material, se esse documento vai ser liberado. Não, esse documento só fica liberado para quem é membro da comunidade Copy Sniper. Essa aula depois sobe dentro da comunidade Copy Sniper, e aí a gente cria o material em PDF só para quem é membro da comunidade. Por isso que é importante acompanhar essa aula ao vivo, porque se você não é membro da comunidade, pelo menos acompanhando a aula ao vivo, você consegue ver o exemplo prático, imediatamente aplicável, e consegue aprender na hora, ver na hora, visualizar na hora. Então, fica aí esse exemplo. Alguma coisa até aqui, Evaldo? Não, eu acho que seria importante a gente falar um pouco sobre emoção, né? Que eu acho que tem muita confusão, que essa regra do 1 também se aplica à emoção, né? Tem só uma emoção central no copy. Tem muita gente que se confunde com isso, porque, digamos, por exemplo, que você está tratando de uma ideia com uma emoção de medo, né? Então, assim, tem muita gente que leva essa regra do 1 ao extremo, e eles acham que só porque a emoção principal é medo, eles não podem falar nada de bom. Mas não é isso que a gente está querendo dizer, né? Porque, por exemplo, se você tem uma ideia que é mais focada em medo, em algum momento do copy, você vai ter que, pelo menos, dar a entender que você tem alguma solução, né? Então, você não pode ficar toda hora só falando do problema e explorando essa emoção do medo sem dar nenhuma esperança para as pessoas que você tem uma solução, né? Então, você não pode ser muito... você não pode levar essa ideia, essa regra do 1 ao extremo e achar que só porque você começou com medo não pode falar nada de bom, tem que ser tudo no medo do copo, porque isso não vai vender. Quando você falar de medo, você tem, pelo menos, até no começo do copo, você tem que dar algum indício que você vai apresentar uma solução. Então, assim, você não pode levar essa regra do 1 ao extremo. Eu vejo muita gente confundida com isso. Não sei se isso já aconteceu com você, Marcelo, e com o pessoal aí da sua equipe, né? Cara,
eu confesso que eu nunca fui muito xiita nesses negócios de regra, não. Eu me deixo, eu gosto de fluir. Quando eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, quando eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou e faço, porque o meu foco não está na regra, não está no método, o meu foco está na pessoa. O que eu teria que dizer para a pessoa agora, para ela acreditar em mim, acreditar no meu copo, para o meu copo funcionar. Mas eu já vi pessoas, depois que aprendem esse conceito de emoção, você tem que pegar uma emoção, ganância ou medo, e ir com isso até o fim. Eu já vi pessoas travarem, pessoas que eram boas de escrever, travar depois que conhecem esse conceito. Meu Deus, e agora? Eu tô ferindo a regra do 1. Gente, pelo amor de Deus, não é a ferro e fogo a parada. A regra é uma regra, mas é uma regra que norteia o seu projeto de copy. Ela conduz o seu projeto de copy. Né? É um norte, é uma direção. Não significa que se você vai a pé daqui para a cidade vizinha, você não pode parar num bar para comprar água, você não pode parar num banquinho para descansar o pé. Isso não é ferir a direção. Né? Então você tem que entender que você tem um objetivo. Né? O objetivo pode ser provocar o medo ou provocar a ganância, mas no meio do caminho você pode, quer ver? Eu vou escrever aqui o que eu quero dizer. Você escolheu o medo, você escolheu a emoção do medo, no seu copy. Em algum momento você precisa fazer a pessoa desejar, né? Você precisa fazer a pessoa desejar. E desejar está no espectro de querer. E querer é, em certo sentido, ganância. Ganância. Eu não quero confundir, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes esse é um outro problema também. As pessoas entender ganância de uma forma muito radical. Gente, ganância é simplesmente o desejo de ter o que você ainda não tem. Ponto. Vamos simplificar, trazer para baixo, parar de como é que eu falo? Parar de radicalizar os conceitos, de levar as coisas para o extremo. Né? O que é a ganância? O desejo de ter o que você ainda não tem. Quer ter alguma coisa? Você tem ganância, desejo de ter aquilo. Você tem medo? O medo, ele é duas coisas. O medo de você perder o que você já tem, perder a saúde, perder a família, perder uma oportunidade de emprego, perder o dinheiro que você guardou, perder alguma coisa que você já tem. E o outro medo possível é o medo de você continuar vivendo com o problema que você tem hoje. Você tem uma doença, você não consegue... Enfim, você tem um problema. O perigo de viver com esse problema por mais tempo. Então, o medo, ele aborda esses dois lados. O medo de perder o que você já tem e o medo de perpetuar um problema. A ganância é simplesmente o desejo de ter o que você ainda não tem. Mas vamos supor que você escolheu a emoção de medo. Em algum momento, você precisa fazer a pessoa desejar a solução para eliminar o problema que ela tem. Ou realizar o que ela busca. Ou experimenta aí fazer uma oferta com medo. Experimenta pedir para a pessoa comprar no medo. Né? Então, você tem que provocar em algum momento. Então, como que você vai trabalhar o medo no seu copy? Você vai dizer para a pessoa o risco que ela tem de perder alguma coisa que ela conquistou, ou o perigo de viver mais um dia com o problema que ela tem. E aí você vai trabalhando isso. Olha, por exemplo, tal pessoa insistiu em não fazer nada, olha como isso desencadeou num problema maior. E aí você vai provando, talvez você ache que pode esperar mais um mês, mas se você esperar mais um mês, olha como essa consequência pode desencadear um novo problema. Então você vai provocando a pessoa a ficar com medo de permanecer naquela situação ou com medo de
arriscar alguma coisa que ela já tem. Só que em algum momento você precisa virar essa chave e falar para ela assim, só que para você eliminar esse problema, para você, né, não correr esse risco, você precisa aderir a essa solução. Então, e aí, quando você escolhe a emoção de ganância, inclusive vai ter até, se tiver algum psicólogo aqui, vai até falar que ganância não é emoção. Tá tudo certo. Em muitas buscas que você fizer, a maioria das pessoas não vai identificar ganância como uma emoção. Mas vamos dizer que o desejo é uma emoção. E se ganância é o desejo de ter o que você ainda não tem, ganância está dentro desse contexto. E aí, o que acontece? Você está trabalhando a emoção da ganância. A emoção da ganância, ela é caracterizada pelo quê? Ela é caracterizada por provocar na pessoa um desejo imenso de ter alguma coisa que ela ainda não tem. Alguma coisa que talvez ela já foi buscar sabendo que você tinha essa solução, mas às vezes a pessoa não sabe. Só que em algum momento você vai ter que trabalhar o medo da pessoa perder a oportunidade. Muitas vezes você faz isso usando escassez e urgência. E então, tipo assim, se você trabalha ganância, em nenhum momento você pode trabalhar escassez e urgência, porque escassez e urgência provoca o que na pessoa? A sensação de que ela vai perder alguma coisa. Que indiretamente é um medo. Então, vamos entender isso com um pouco mais de maturidade, de equilíbrio, sabe? De uma compreensão mais madura das coisas. Não levar as coisas a ferro e fogo. Eu gosto até de usar o exemplo, tinha uma santa chamada Teresa d'Ávila, que ela dizia, né? A virtude não está nem no alto, nem embaixo. A virtude está no meio. Para quem não quer o exemplo de Santa Teresa d'Ávila, vai em Buda, falava a mesma coisa. É o equilíbrio. Então, o que você precisa olhar é o norte de direção. Se você provocou aquela intenção do desejo ardente da pessoa ter aquilo que você está oferecendo para ela, você vai utilizar todos os recursos para apoiar essa emoção da pessoa desejar aquilo. Mas em algum momento você vai falar, olha, mas se você não fizer nada agora, você vai perder. Isso provoca medo. Ai, feri a regra do 1, meu Deus. Gente, é uma frase, calma. Eu posso dar um exemplo que aconteceu com um copywriter aqui da minha equipe, que ele misturou as emoções, né, e de uma forma errada, né. Então, vou dar um exemplo que eu acho que para deixar isso mais claro. A ideia desse projeto era sobre investir em empresas que estão desenvolvendo a vacina para o coronavírus, né, que você pode ganhar muito dinheiro se você investir nas empresas certas. Então, a emoção principal é ganância, né, você pode ganhar muito dinheiro se você investir nas empresas certas que estão desenvolvendo a vacina para o coronavírus. Só que o copywriter, ele começou as primeiras 5 páginas só falando de morte. Morte, de quanta gente está morrendo e tal, era só notícia ruim. Aí eu falei para o cara, porra, cara, desse jeito ninguém vai comprar, né? Porque você já colocou a pessoa em um estado emocional que vai contra a emoção de ganhar dinheiro, né? Então, ele deixou as pessoas assustadas, ninguém vai estar no estado emocional querendo ganhar dinheiro. Ali elas vão ficar mais preocupadas com o vírus do que qualquer outra coisa. Então, assim, ele misturou as emoções de uma forma muito forte, que as primeiras 5 páginas do copy era só falando de morte e da gravidade do vírus e tal, e em vez de focar mais na oportunidade de ganhar dinheiro com as empresas que estão desenvolvendo a vacina. Então, esse é um exemplo recente que aconteceu com o copywriter da minha equipe, e a sugestão que eu dei para ele foi para ele focar no começo, mais na oportunidade de ganhar dinheiro, e lá pelo meio do copy, poder até falar, né, um pouco mais da crise do vírus, mas para posicionar isso tudo como uma oportunidade, né? A oportunidade é tão grande porque tem muita gente morrendo e tal, tá todo mundo desesperado por uma vacina. Então, a empresa que achar a vacina, primeiro, vai ganhar muito dinheiro. Se você investir na vacina,
você vai ganhar muito dinheiro, né? Então, assim, é tudo ligado a essa única ideia, né? Que você pode ganhar dinheiro se você investir na empresa certa. Beleza. Vamos Eu não lá. sei se você ainda tem mais coisa para dizer, Marcelo. Senão, a gente pode abrir para perguntas, né? Você que sabe. Eu quero abrir para perguntas. Eu quero abrir para perguntas e já vou responder até a do Flávio, mesmo que não apareça aqui na tela. O Flávio está falando assim, mas quando você força a escassez, você está potencializando a ganância. Olha, sim e não, né? Quando você usa uma escassez dizendo para a pessoa que vai acabar, né? Claro que a pessoa quer antes que acabe, mas de certa forma você está provocando assim, meu Deus, eu tenho que fazer agora, senão eu vou perder, né? Então, de certa forma, a escassez ela provoca uma urgência de ação, mas ela tende a provocar uma percepção do medo da perda. É o tal do FOMO lá, né? O FOMO, né? O medo de perder alguma coisa. Então, isso é muito abordado, tá, Flávio? Então, mas a sua visão não está errada, não. O que você acha, Evaldo, disso? Eu acho que esse pode ser até um exemplo de ser focado demais na regra, né? Assim, não interessa se é ganância ou medo. Eu não penso nisso. O que eu penso é o que as pessoas vão sentir, né? Os seres humanos, a audiência, o que eles vão sentir com a escassez? Elas vão sentir medo que elas estão perdendo a oportunidade. Então, assim, esse debate, se é ganância ou medo, isso para mim é insignificante, porque o que importa mesmo é o que as pessoas vão sentir quando elas lerem sua copy, né? E se você fizer a coisa certa, o que eles vão sentir o medo de perder uma oportunidade que você está apresentando. Vamos responder as perguntas, colocar as perguntas aqui na tela. O Jefferson Pereira. Jefferson, não lembro quem você é, mas o Jefferson tá me chamando de Agostinho. Outro dia eu conto essa história. Vamos lá, primeira pergunta do Luca Luna. Vai falando aí no chat aí, se vocês gostaram, se ficou claro, se entendeu. Quem ficou com alguma dúvida, a gente vai responder agora. Vamos lá. Ô Marcelo, pode me sugerir livros que expliquem mais profundamente como controlar os sentimentos da pessoa e manter ela no texto? Luca, eu não sei se existe essa possibilidade de você controlar, né, a emoção de uma pessoa. Não sei se uma pessoa, num texto, você consegue controlar a emoção da pessoa. Eu sei que você consegue influenciar, né? Você consegue influenciar, direcionar, conduzir a emoção de uma pessoa. Mas controlar, eu acho uma palavra muito pesada. Livros que trabalham essa questão de emoção, existem vários. A gente já falou aqui, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito antigo, muito famoso. E, às vezes, até porque ele é muito famoso e citado, muitas pessoas não consideram ele mais importante. Mas ele é extremamente importante. O Evaldo é um livro de cabeceira do Evaldo. Olha lá. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro. Outro livro é As Armas da Persuasão. Então, vou até escrever aqui, ó. Livros, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. As Armas da Persuasão. Isso é um livro famoso também, e é engraçado, né? Quando um livro é muito citado e muito conhecido, tem gente que pega meio preconceitinho. Não vou ler, todo mundo já leu isso aí, né? Como se... gente, esse é um livro... Ou às vezes as pessoas lêem algum resumo, né? Alguém fez um resumo de uma página do livro e fala, não precisa mais ler o livro não, porque já leu o resumo. Mas esses dois livros, eu costumo dizer, né, que esses dois livros, Armas da Persuasão, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é obrigatório. Se você está sério mesmo, quer aprender mesmo a como persuadir as pessoas, você tem que ler esses livros. Inclusive, quando eu conheço algum copywriter e ele fala, não, ainda não li esse livro, eu falo, pô, cara, você tá louco.
Ó, outro livro é o próprio do Evaldo, a carta de vendas de 16 palavras, porque lá fala muito sobre a questão da emoção humana e como você pode conduzir isso no COP. Espera aí, a carta... Pode falar. Tem muita gente me perguntando sobre o livro, né? Porque esse livro está disponível agora na Amazon em inglês. Teve uma época que a gente estava vendendo em português, mas a gente deu uma pausa porque a gente está fazendo algumas mudanças. Então, assim, em breve a gente vai liberar o livro de novo em português. Mas está disponível, agora só está disponível em inglês, mas eu acho que dentro de 2 ou 3 semanas a gente vai começar a disponibilizar o livro em português. Eu não sei o que aconteceu com o Marcelo, parece que ele caiu da ligação. Então, isso a gente estava falando... E aí, Marcelo, voltou? Voltei, cara, o cabo aqui, eu fui pegar o livro, bateu no cabo aqui da internet, caiu tudo. Beleza. Vamos compartilhar de novo a tela aí que você estava escrevendo tá os livros, né? Beleza. Então é isso, eu estava só dizendo que o meu livro logo vai estar disponível em português. Hein? Muito bem. E aí eu vou colocar só mais 2 aqui, que é os 2 livros que eu sempre cito. Vai ter gente que vai começar a ler e vai desistir, eu sei. Mas... esse livro, Rápido e Devagar, é um livro que mudou a minha forma de pensar radicalmente. Eu lembro que quando eu comprei esse livro, eu fui viajar com a minha esposa. E, cara, nossa, não foi uma viagem muito boa. Eu não tirava, eu não saía do livro, cara. Eu fiquei um tempo, porque esse livro mexeu muito comigo. É um livro de 600 páginas, Daniel Kahneman, mas é extraordinário. E o último que eu vou citar aqui, é esse aqui, que eu gosto muito, Nudge. Só pesquisar assim na internet, você vai achar. Tá aí, Luca. Respondemos sua pergunta. Próxima pergunta. Paulo Cardoso. O Contrarian vai para o Swipe File. O Paulo, então, é da comunidade Cop Sniper. Ô, Paulo, já tá lá. Eu não sei se tá identificado como Contrarian, eu posso até ver aqui agorinha mesmo para você. Pode passar para a próxima pergunta aí, enquanto eu vejo isso aqui. Pergunta do André Veiga. Já li o livro do Evaldo em inglês. Em português, vai ter alguma informação adicional ou será somente a tradução? Vai ser somente a tradução, porque eu sou preguiçoso. Não, na verdade é assim, eu pensei em adicionar algumas coisas, mas eu estou muito ocupado com projetos aqui de copy, então assim, eu tenho um projeto até para escrever um livro novo, então eu prefiro dedicar meu tempo a escrever copy e a escrever esse livro novo do que adicionar qualquer coisa ao meu livro, né? Acho que o livro vai ser só a tradução mesmo, e tenho a adicionar através de exemplos práticos e outra coisa, eu vou fazer lá dentro da comunidade Cop Sniper. Legal. Ô, Paulo Cardoso, acabei de ver, lá no swipe file da comunidade, está identificado como lucro rápido. São os scripts do lucro rápido. Futuramente vai ter a sequência de e-mails lá que eu utilizei, mas você pode procurar lá por esse nome. Lucro rápido no item financeiro. Beleza, próxima. Tenda Zen. Olha, Tenda Zen. Gente, tem Tenda Zen aqui. Marcelo, como influenciar a emoção para um sistema CRM para esse momento do pós-Covid que é ideal? Olha, eu não sei se... eu não entendi a sua pergunta. Como influenciar a emoção para um sistema CRM para esse momento do pós-Covid que é ideal? Bom, vamos lá. Ó, eu estou tentando interpretar aqui a sua pergunta, tá? Mas o que eu penso é assim, você está falando de um sistema CRM, é aquele sistema de dados e controle de leads, né, de contatos, onde você cria funis, né, onde você cria sequências de e-mail.
eu acho que você tem que trabalhar com duas coisas. Conteúdo, relacionamento e venda. É isso aqui que você tem que trabalhar. Você tem que criar uma... Se eu estou entendendo bem o que você perguntou, tá? Você tem que trabalhar uma sequência de conteúdo, onde você vai amadurecer. Amadurecer não, né? É uma palavra feia. Onde você vai aquecer, né, o contato, né, a base, aquecer a base, acho que é melhor de falar. Aí depois o relacionamento. O relacionamento é onde você mostra o que mais você pode fazer pela pessoa. E depois a venda, que é a oferta. A oferta que você tem para a pessoa, baseado naquilo que você tem de conteúdo. Não sei, espero ter respondido, tá? Me desculpa se eu não entendi, ou se a minha compreensão foi errada do que você perguntou. Próxima pergunta. Josilene Timóteo. Marcelo, percebi que nas lives você fala muito de copy para lançamentos. Como estruturar a sequência mesmo? A sequência mesmo. Olha, eu vou dizer para você, viu, Josilene? Para falar como que estrutura um lançamento aqui, precisaria de algumas lives como essa. A gente deu uma live só sobre isso, né, Marcelo? Não sei então, se, é isso que eu vou falar agora. Não sei se ficou no ar. Eu acho que não está liberada essa live. Eu não tenho certeza, acho que não está, não. Mas, olha, eu vou falar aqui, basicamente, você tem que criar uma lista que pode ser a partir da sua audiência, se você já tiver audiência. Vamos lá. Anúncios para criar uma lista, né? Então, anúncios com chamando para uma oportunidade, ou enfim, dá para entender. Criar uma lista a partir desse anúncio. Espera aí, pronto. Aqui, ó. Anúncio, página de captura. Aí, essa página de captura vai gerar uma lista. Aí você vai fazer uma sequência. Uma sequência de e-mails. Gravar 3 a 4 vídeos. Ou apenas um vídeo de vendas. Ou fazer uma aula ao vivo para vender. E é isso. Claro que é uma resposta muito simplória, né? É só isso. Extremamente simplória. Né? Mas não tem como eu te responder aqui em poucos minutos, tá, Josilene? Inclusive, essa aula, eu te deu essa aula, né? Ficou liberada por um tempo, mas depois subiu lá, não está mais liberada, está só lá dentro da comunidade, né? Por isso que é importante assistir as aulas sempre aqui no quinta-feira, né? Quando a gente dá aula, que a gente nunca sabe quanto tempo vai ficar disponível. Vamos lá. Próxima pergunta. Ó, o mundo digital aí está em todas, ó. Após criar a Big Idea, devemos começar a desenvolver a copy pela headline, pela lead ou pela oferta? Não existe regra em copy. Então, não existe regra. Eu conheço gente que começa pela headline, eu conheço gente que começa pela lead e conheço copywriters que começam pela oferta. Então, assim, é o que você mesmo... É uma coisa... É o que funciona para você, né? O que eu achar que funciona mais para você. Eu, pessoalmente, eu começo rabiscando algumas ideias de headline que nunca estão terminadas, né? Assim, ideias para eu desenvolver para a headline. Eu rabisco ali, escrevo alguma coisinha
e eu começo pelo lead. Eu começo mesmo lá do topo do lead até chegar à oferta. Eu conheço copywriters que começam pela oferta e depois voltam para o lead, né? Então, assim, é uma coisa mesmo que depende muito de pessoa para pessoa. Eu escrevo o mundo digital, eu queria saber seu nome, mas eu escrevo tudo separado, cara. Meu copy nasce, na verdade, assim, eu crio as peças, depois eu monto o carro, né? Por que eu tô falando isso? Por exemplo, eu fico pensando assim, como que eu vou fazer a oferta disso? Eu não tô falando que eu penso na oferta primeiro, mas como que eu vou fazer a oferta disso? Pô, se essa for a ideia, como que eu vou fazer a oferta disso? Aí eu rabisco lá a oferta. Pô, pode fazer isso, pode colocar. Mas como é que eu vou provar isso? Aí eu fico caçando prova. Aí vou separando em outro lugar. Tá, mas qual a objeção que a pessoa pode ter? Aí eu vou separo em outro lugar. Aí depois que eu tenho esses blocos todos, aí eu simplesmente coloco na ordem que eu acho que tem que estar e vou ajustando, entendeu? Cada um desenvolve um processo, um estilo de escrever, né? Isso para mim funciona melhor, porque sai mais rápido. Mas já aconteceu de eu sentar na página em branco e escrever o copy do começo ao fim. Pá, 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 pá. Mas, cara, é estilo, é jeito. Não se apega a uma forma única, porque isso pode matar você com o tempo, né? Você se forçar sempre a querer fazer do mesmo jeito. Justamente por isso que o Evaldo falou, né? Escrever copy é um processo muito criativo, né? Não tem como você fugir disso. Nayara Nogueira. Como mostrar uma grande nova oportunidade através de um produto de persuasão para aumentar as vendas? Esse é aquele tipo de pergunta que falta elementos para a gente conseguir responder. Tipo assim, ó, como mostrar uma grande nova oportunidade através de um produto... Bom, então vamos lá. Eu acho que, para responder a sua pergunta, Nayara, o melhor caminho é isso aqui, ó, que o Evaldo mostrou. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Espera aí. O melhor caminho é esse aqui, que eu vou colocar na tela agora, que o Evaldo falou antes. É isso, ó. Você tem uma nova oportunidade e realiza qual desejo, que satisfaz qual desejo, através de qual mecanismo único. Então, se você aplicar isso que o Evaldo falou, você vai conseguir mostrar essa grande nova oportunidade para as pessoas. Agora, tudo depende do tempo e do espaço que você tem para mostrar essa ideia. Você vai mostrar num anúncio, você vai mostrar numa carta de venda, você vai mostrar num lançamento com vídeos, né? Então, e aí... Acho que é importante você pensar de como é que seu produto e serviço se diferencia de tudo que existe no mercado, né? Porque se você não souber o que os seus competidores estão oferecendo, você não vai saber se sua oportunidade realmente é nova, né? Então, é muito importante você estudar os seus competidores e tentar achar um posicionamento para o seu produto e serviço que vai tornar o seu produto totalmente diferente dos demais, né? É isso que é uma nova oportunidade, é uma coisa que os outros não estão oferecendo, só você está oferecendo essa oportunidade, né? Então, eu não sei, eu não entendi direito se parece que é um produto de persuasão que a Nayara está vendendo. Então, assim, você vai ter que estudar outros produtos que existem no mercado e ver o que tem diferente no seu produto, né? O que oferece de diferente que os outros produtos não oferecem. E é aí que vai estar a nova oportunidade, né? Muito bem, olha, a gente vai responder mais 2 perguntas aqui, a gente vai acabar a aula mais cedo hoje. Vamos lá, mais 2 perguntas aí. Teve uma pessoa perguntando alguma coisa da comunidade Copy Sniper aqui. Tá aí, ó, do Roberto Santos. Tá. Roberto Santos. Evaldo e Marcelo, vocês no curso Copy Sniper ensinam a criar um ambiente de gravação do vídeo do especialista? Olha, eu acho que essa sua pergunta vale como uma sugestão de aula lá dentro da comunidade. Olha, a gente ainda não gravou uma aula sobre isso, Roberto.
mas já está anotado aqui que vai existir essa aula lá dentro da comunidade, em breve. Inclusive, é importante entender que, quando a gente fala aqui da comunidade, e não é venda não, porque está fechado, nem se você quiser entrar, você não vai conseguir. Mas, quando a gente fala aqui da comunidade Copy Sniper, o que eu gosto de dizer é que são 3 ambientes, né? A comunidade, né, onde todos interagem e se ajudam, né, onde todos interagem e se ajudam. Aí tem o portal de aulas, que é o curso, que é o curso que vai ter o maior acervo de copy que você já viu. Até agora tem cerca de 30 aulas lá e toda semana sobe aula nova. E você tem o Swipe File, né, que é o banco de dados, banco de arquivos e modelos de copy, né, para você se inspirar. Então, quando a gente fala da comunidade Copy Sniper, tem que entender a comunidade em 3 ambientes distintos, tá? Que funcionam com o mesmo grupo, mas de forma independente. Então, tem a comunidade onde todo mundo interage, pede dúvida, um ajuda, pergunta e tal. Tem o portal de aulas, onde você estuda copy e vê os exemplos, e tem lá o material de apoio. Por exemplo, o arquivo aqui dessa aula, para quem está na comunidade Copy Sniper, vai subir lá o PDF direitinho, material complementar, o resumo, e tem ainda o Swipe File, onde tem todos os projetos que o Evaldo escreveu, que eu escrevi, tá lá para você ler e aprender e aplicar. Então, isso é a comunidade Copy Sniper, e agora vai ter a aula aí que o Roberto sugeriu, gravação de vídeo com especialista. Ficou faltando o Marketplace, Marcelo. É verdade. Tem também o Marketplace, que é conexão entre copywriters e especialistas que precisam de copy, né? Especialistas. Então, isso é a comunidade Copy Sniper. Tem muito mais, né? Não vou falar tudo aqui, mas é só para ficar claro. De repente, alguém ainda não conhece a comunidade, nunca ouviu falar, está aí em dúvida do que é. A comunidade Copy Sniper é isso, mas não adianta eu querer falar de vender, de quanto nem pergunta, porque está fechado, só vai abrir, nem sei quando é que vai abrir de novo. Manda bala. Última pergunta. Naufels Creations. Rapaz, olha... Marcelo, o que fazer quando a PUV e promessa não é bem definida pelo criador de um curso? Nós, como copywriters, temos essa responsabilidade? Olha, 2 coisas. 2 responsabilidades você tem. A primeira, se não é boa, você tem que persuadir esse cara a mudar, né? Então, você tem que aplicar copy no especialista para ele acreditar que a sua ideia é melhor que a dele. Se você está identificando que não é boa, agora sim também. Não adianta dizer assim, não é boa. Não é boa por quê? Eu não gosto simplesmente dessas, isso é bom, isso não é bom, tá? Isso não é bom baseado em quê? E isso aqui é melhor baseado em quê? Então, acho que esse, tipo assim, eu não acho que isso é bom, não cola como argumento. Então, você está achando que a PUV e a promessa não é bem definida? Então, tenha uma conversa franca, sincera e objetiva, não para dizer problema. Olha, isso aqui não é bom. Já traz a solução. Que tal se fizer isso? Já mostra uma solução. Ninguém quer ficar ouvindo problema, a pessoa quer a solução. Agora, essa é a primeira responsabilidade que você tem. É trabalhar o tempo inteiro oferecendo o melhor para quem contratou o seu serviço. E argumentando o suficiente para a pessoa acreditar que o que você está falando é melhor do que o que ela pensou. Segunda responsabilidade, se o cara não acolher, cai fora, mano. É isso, porque você vai ficar dando murro em ponta de faca, mano. Entendeu? Você vai dar murro em ponta de faca, e aí com o tempo, quem é que vai rolar? A sua reputação. Você está escrevendo para aquele cara, ele não está vendendo nada. Não está vendendo nada porque o cara não escuta o copy. E quando o especialista não escuta o copy, acredite, vai dar merda. Ponto final, é isso. Tem alguma coisa a dizer, Val? Não, eu concordo. Acho que tem muitos criadores, né, que acham que só porque o produto deles é bom que vai se vender, né? Mas isso é um mito, isso não existe, né? As pessoas não compram
os melhores produtos, eles compram aqueles que são mais bem posicionados. Então, mas tem muita gente, muito criador que comete esse erro, que eles acham que só porque os produtos deles são bons, esse negócio de marketing, de copy, não interessa, né? Então, essas pessoas, não vale nem a pena trabalhar com elas, né? Mas eu acho que tudo é responsabilidade do copywriter, né? Pelo menos você tem que tentar trabalhar com o criador e ajudar ele a entender, né, que ele precisa desenvolver mais a promessa e ter uma oportunidade única para poder vender o produto dele, senão ele não vai conseguir. Então, é sua responsabilidade, pelo menos, tentar trabalhar um pouco com o criador para ele entender isso. Né? Muito bem. Tá. Olha, essa é a última pergunta, hein? Paulo Cardoso, como escrever anúncios instigantes com todas as restrições impostas pelas mídias sociais, como Insta e Face? Olha, Paulo, eu não quero ser chato aqui na minha resposta, mas, cara, você tem que pensar, mano. Você tem que estudar, velho. Tipo assim, o cara fala assim, como é que cria um anúncio? Aí o Facebook bloqueia. Primeiro, eita, pega. Tamanho da letra, rapaz, o que está acontecendo aqui? Tá aqui, 14. Paulo, acolhe com carinho a minha resposta, tá? Mas é um puxão de orelha, tá bom? Eu acho que é necessário também. Gente, o que está acontecendo aqui? Peraí. Agora vai. Eu acho que vai. Pronto, agora vai. Olha, primeiro, Paulo, leia o raio das políticas, das ferramentas de publicidade, de anúncios. Leia. Marcelo, mas meu Deus do céu, eu vou ter que ler tudo. Vai. Se você quer fazer direito, você tem que ler. Você tem que entender. Não adianta você perguntar para mim o que pode e o que não pode no Facebook. Você tem que aprender. São tantas coisas que podem, tantas coisas que não podem, que não daria para falar aqui numa resposta. Então, a primeira coisa, você quer fazer anúncio no Face? Vai lá e lê as políticas e boas práticas de anúncios do Facebook. Leia. Por quê? Talvez você está uma semana tentando fazer um anúncio, se você tivesse gastado um dia, já tinha lido. E aí já sabia. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Você tem que pensar no ponto de vista, da sua audiência. Então, eu vejo muito anúncio querendo vender. O cara já faz anúncio querendo vender. Não. Anúncio é para convidar a pessoa. Anúncio é para envolver a pessoa numa esfera de curiosidade. O anúncio é para anunciar uma novidade, uma oportunidade interessante que a pessoa vai ter que clicar para se interessar, para saber o que mais tem a seguir. Terceiro, use essa estrutura. Chame a atenção, violando a expectativa, falando algo contra-intuitivo. 2. Gere interesse, estimulando o desejo e chame a pessoa para ação. Chame não, né? Dê o comando para a pessoa. O que é o comando? É clicar, acessar, tocar, entrar, etc. Então é isso, né? Para você criar um anúncio. Agora, sim, nós aqui criamos anúncios todos os dias. E cada, 20 anúncios que a gente cria, um é bloqueado e olhe lá. Né?
Então, eu acho que tem que... A estrutura para criar anúncio é isso aí, ó. É chamar a atenção, violando expectativa, falando algo contra-intuitivo, sair do mais do mesmo, falar alguma coisa que ninguém está falando, contando a história que ninguém está contando, gerar interesse, estimular o desejo. Você faz isso mostrando que há um benefício de ganho se a pessoa seguir adiante com você e descobrir o que tem do outro lado do anúncio. E dá o comando para a pessoa. Clica aí, entra, acessa, se inscreve, vem comigo, cai para dentro, tamo junto, é nóis. Entendeu? Então, essas 3 partes elementares aí que formam um anúncio. Agora, o que pode, o que não pode, você não pode falar mentira, você não pode prometer o que não dá para cumprir, você não pode prometer ganho de dinheiro, entendeu? Essas coisas. Mas, cara, leia, gasta um dia lendo as políticas lá que você nunca mais é. Tem alguma coisa para dizer, Valdo? Eu ia só adicionar que você também pode estudar anúncios que já estão correndo lá no Facebook, né? Que você vê, se você vê anúncios que estão lá rodando direto, é porque o anúncio já foi aprovado e não teve nenhum problema, né? Então tenta entender, né, o que aquele anúncio está fazendo e pensa como você pode adaptar aquele anúncio para você, né? Mas eu sei que tem muitas regras mesmo. Praticamente é impossível escrever copy que é agressivo, né, nessas plataformas, que tem muitas restrições, né? Por exemplo, você não pode fazer uma promessa direta para a pessoa, né? Tipo, você vai perder 10 quilos se usar esse suplemento. Você não pode fazer isso lá. Então, você tem que achar formas indiretas de fazer esse tipo de promessa, né? Contando uma história que alguém usou o produto e perdeu peso. E mesmo assim, ainda você tem que se ligar nessas regras. Então, é o que o Marcelo falou mesmo, é ler todas as regras. Tem muitas regras, mas é altamente importante você entender, né, o que pode e o que não pode ser dito. Para finalizar aqui, Paulo, segue esses 2 caras aqui, ó, Pedro Sobral e Thiago Tesman. Por que eu estou dando esses 2 nomes? Porque o Pedro Sobral é focado mais em Face e Insta, e o Thiago Tesman é focado em Google e YouTube. Então, os caras têm muito conteúdo gratuito que você pode aprender coisa boa, como você está aprendendo aqui sobre copy com a gente. Mas isso não anula a obrigação de você ler as paradas para saber os paranauê e não vacilar em coisa que, às vezes, se você gastar um dia lendo, você nunca mais der. Beleza, tamo junto, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Evaldo? É isso aí, cara. Muito bem, obrigado por você que ficou aqui com a gente até agora. Tamo junto, é nóis. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até a próxima aula de copy ao vivo. Abraço. Fui!